Sou o mestre de Quimbanda, João da Chuveludo, do canal do YouTube com esse mesmo nome. A pergunta é se alguém poderia explicar como funciona um trabalho de dominação amorosa. Bom, eu acho que é mais fácil eu tentar explicar de uma outra forma. Vou dar uma certa volta aqui, mas entenda que a ideia é explicar o conceito. Eu acho que a pergunta ficaria melhor assim: quando que a Quimbanda ela pega, né, para fazer, né, ou assume para fazer trabalhos para trazer o ex de volta, né, ou a ex? Em que casos, né? E para explicar isso, eu vou explicar de uma outra maneira também. Qualquer religião, né, quando ela celebra um matrimônio, faz um casamento, seja umbanda, seja candomblé, seja quimbanda, seja a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, o budismo, qualquer outra que celebre a união de um casal, perante esse sacerdote, né, essas duas pessoas prometem, pelo resto da vida, né, estarem juntas, dando apoio uma à outra, né, inclusive na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, e assim por diante. Prometem, acima de tudo, fidelidade e prometem que vão cumprir os seus papéis, né? Então, principalmente quando e, no caso, se tiver filhos envolvidos. Opa, então já começamos a ter uma base, né? Todas as religiões, cultos e filosofias entendem que pessoas fazem ali uma promessa, né? Se empenham a sua palavra, e isso dá uma certa previsibilidade ao outro, ao cônjuge, de que posso ter quantos filhos for, né, com essa pessoa, que essa pessoa vai me ajudar a criar esses filhos, que essa pessoa vai me tirar da casa da minha mãe, por exemplo, né, e a gente vai se virar sozinho, a gente vai ser independente, né? E somam ali esforços e o financeiro e tudo isso para dividir esse lar, né, e o cuidado aí sobre esse lar. Quando é que as religiões elas vão se opor a uma separação, né? Elas vão achar que tem algo errado ali, né? Quando essa promessa é quebrada por motivos entendidos como fúteis, né? Que não seriam razão suficiente para essa separação. Eu tenho certeza que qualquer sacerdote de qualquer religião, havendo entre o casal, né, em brigas que chegam ao ponto da agressão mútua, agressão física, inclusive, quando um deles, de certa forma, age como se fosse um psicopata ou como um louco, faz da vida do outro um inferno, então qualquer sacerdote religioso, qualquer pessoa da sociedade será de acordo com que o mais seguro para esse casal é a separação. Eles não estão sabendo conviver juntos, né? Porém, no entanto, entretanto, se os motivos, como eu já disse, forem fúteis, aí o papel do religioso, seja de qualquer religião, é aconselhar, né, que as pessoas mudem o seu comportamento, seu entendimento perante as coisas e façam aquilo que prometeram, que é até que a morte os separe. Não estou dizendo que tem que ficar, eu estou dizendo que essa normalmente é a promessa que as pessoas fazem perante um sacerdote religioso de qualquer religião. Para vocês verem que isso é em qualquer religião, que se vocês forem até o padre, né, vocês, a pessoa que estiver se sentindo ali prejudicada, né, for até o padre, dizer, o padre, eu casei com meu marido, né, nessa igreja, ou casei em outra igreja, ou mesmo que eu tenha casado em outra religião, e o meu marido tal e tal coisa, né, o padre vai tentar entender os motivos, se forem motivos fúteis, e o padre vai tentar aconselhar, né, que a pessoa mude seu comportamento, tente ser mais compreensivo e etc., a fim de reestabelecer a harmonia daquele matrimônio, né? O mesmo vai acontecer com o pastor, o mesmo vai acontecer com o monge budista, com o kardecista e assim por diante. E não é diferente com nós afro-religiosos. Dentro do mesmo exemplo que a pessoa procura um sacerdote de qualquer religião, né, para se clamar, né, que o, o cônjuge não está cumprindo com a sua parte e acabou saindo de casa, né, por motivos fúteis.
dentro das religiões, cada uma tem a sua crença dos motivos espirituais que isso pode estar acontecendo. É claro que todas as religiões vão tentar buscar primeiro as explicações naturais, assim como também as religiões afro-brasileiras fazem. Procuram explicações naturais, como eu já falei, de comportamento, de psicopatia, de transtornos e tudo isso, né? Ou de falta, né, de um deles, de um certo compromisso, tudo assim, né, que levou aquele outro a sair de casa. Dentro dessas explicações espirituais, cada religião terá a sua, e não, por incrível que pareça, se tu pegar a igreja católica, a igreja evangélica, o budismo, elas vão concordar com uma palavra, vão dizer que é o diabo. O diabo está fazendo isso, né? Ou seus comparsas. No caso do budismo, os demônios. Os demônios vão estar fazendo isso. O budismo pensa assim, vocês sabiam? Inclusive, quem é budista não bebe bebida alcoólica, porque tem medo que os demônios tomem conta do seu corpo. Porque eles entendem que o espírito sai do corpo enquanto a gente está bêbado e abre espaço para esses demônios tomarem conta do corpo. No caso do kardecista, vai achar que são os obsessores, né? Ou até mesmo espíritos zombeteiros, etc. Né? No caso das religiões afro-brasileiras não é diferente. Entende-se que pode, né? Pode estar acontecendo de esses eguns, espíritos, né? Estarem ali atrapalhando aquela relação a fim de ver o circo pegar fogo mesmo. E, inclusive, esses podem ter sido enviados, né? Através de feitiços, de magias, tudo isso. Bom, então continuando aí nesse entendimento, qualquer religião, qualquer sacerdote vai tomar ali da sua autoridade, né, como sacerdote né, dentro da sua religião e vai fazer ali os procedimentos que lhe compete. Se for o monge budista, vai fazer lá os seus mantras, suas orações, vai se colocar em retiro espiritual, né, etc. Cada um vai ter lá a sua forma de compreender isso, né? No caso da Igreja Católica, será dado ali algum número de orações a se fazer, novenas, etc. Tá? No caso do pastor, participe da fogueira santa, sei lá qual é o nome que vai ser dado, grupo de orações, essas coisas assim, né? Tentando ali afastar essa parte do mal, entre aspas, que está prejudicando o casamento, sendo de coisa espiritual, né? De cunho espiritual. Da mesma forma, as religiões afro-brasileiras, você vê que tudo é muito igual, né? Elas também vão ter ali seus rituais, as entidades que trabalham em cima disso, para afastar esses espíritos aí que estão prejudicando esse casamento, sejam eles enviados por magia ou não. Bom, mas a pergunta inicial não era essa, né? Eu falei que eu iria dar uma volta, que eu ia explicar um pouco do conceito para poder chegar numa resposta. A pergunta inicial era: alguém pode me explicar, por favor, como funciona um trabalho de dominação amorosa? Essa era a pergunta inicial, né? E eu estou explicando o conceito para depois chegar na questão. Vejam bem, eu estou falando de um casamento, de uma união, um relacionamento ali onde as duas partes assumiram compromissos, tá? Da parte natural das explicações, né, do plano físico, existem questões que devem ser tratadas por todos os sacerdotes de qualquer religião. E na parte espiritual também, qualquer religião vai ter ali seus rituais, a sua forma de enfrentamento para afastar algum tipo de perturbação espiritual, a fim de reestabilizar, né, essa relação, né, deixar novamente equilibrada, tá? E para que o casal cumpra o seu papel, né, que foi, como eu disse aí, assumido perante testemunhas, inclusive, né? A pergunta é como funciona um trabalho de dominação amorosa. Eu vou ter que falar um pouco sobre o que seria dominação e o que é a questão amorosa. As pessoas, quando vêm me procurar, eu que sou da Quimbanda, né, me procuram todos os dias, muitas pessoas, elas pensam assim: vou pagar o João vai fazer vários trabalhos lá no terreiro dele, e essa pessoa vai ficar apaixonada por mim, ou apaixonado, né, me amando, vai vir me procurar desesperado ou desesperada e me amando, né? Amorosa me amando, ou seja, né?
E isso não existe, cara. Isso não acontece. Tu não tem um feitiço que construa o amor. Não existe um feitiço para o outro vir a te amar. O amor, ele nasce da convivência, ele nasce da experiência, ele nasce dessa relação. É por isso que é chamado relacionamento, relação, né? Então, entendemos que o amor nasce da relação. O que existe, na verdade, são feitiços de encantamento, que o pessoal chama de encantamento amoroso, porque o final, né, o objetivo seria que esse amor acabe acontecendo. Então, assim, vamos sair completamente da instituição casamento, vamos entrar no caso de um casal que não tem intimidades ainda, que está se conhecendo e coisa e tal. Supondo que a mulher desse relacionamento ela faça feitiços objetivando que esse rapaz ele se apaixone por ela. Então não é que ela vai fazer um feitiço para ele ficar amando ela, não é isso. Ela vai fazer feitiços para que ela cause nele um encanto, tipo aquela história do encanto da sereia, né? Então assim, ela vai fazer feitiços para ela ficar mais vistosa fisicamente, né? Cause atrativos sexuais, então tem feitiços que vão ser feitos, banhos, etc., que são feitos para que aos olhos dos homens todos, não só aquele, ela fique mais vistosa, mais desejada, né, pela outra parte. Também feitiços que vão equilibrar essa mulher para que ela tenha bons assuntos, bom papo, seja simpática, tenha aquele sorriso meigo. Então, serão trazidos, né, energias, até mesmo de orixás, por que não dizer, né, que tem essa energia aí, como eu falei, né, mais carinhosa, mais simpática, mais meiga, né, generosa. Então, o que eu estou tentando explicar? Os feitiços que são feitos nada mais são para atrair energias para a pessoa que pretende, aquele que vem buscar isso, né, no caso em questão a mulher, né, vem, ó, eu quero ficar mais vistosa, né, eu quero que note mais a minha presença e se encante mais com a minha personalidade, tudo isso. Então, o trabalho primeiro é feito na pessoa que vem procurar, através desses banhos e etc, feitiço, tudo isso. A segunda questão é o seguinte, imaginando-se nesse caso, nesse exemplo exclusivo, que são dois solteiros, né? Então a mulher já fez esses feitiços, esses banhos, uma série de coisas para que ela se torne mais atraente para os homens, de forma geral. É claro que ela vai se relacionar com esse, ela vai ter contato com esse no qual ela deseja, né? Então a ideia é que desperte nesse homem toda essa paixão, toda essa atração, né? É, por sua vez, é possível, dentro das religiões afro-brasileiras, fazer feitiços, para o pessoal entender, que vão atuar sobre a recepção desse rapaz que é alvo, né? Então, assim, como é que ele vai recepcionar essa simpatia toda dessa mulher? A simpatia no sentido de ser simpática, né? Essa aproximação, né? Então, assim, faça trabalhos tentando influenciar essa pessoa. Eu falei tentando, né? Influenciar essa pessoa a fim de que ela se torne mais receptiva, mais branda, que não seja tão ignorante, que seja mais atencioso, que dê espaço, né, e oportunidade para dialogar com essa mulher. Então, vocês estão entendendo bem que o enfrentamento da coisa está na questão de trabalhar primeiro na pessoa que busca esses feitiços e depois na questão da absorção desse que é alvo, né? Nota que em nenhum momento eu disse que ele vai ficar apaixonado, amando, assim, por um simples feitiço. Não, eu estou melhorando a recepção, né, desse comportamento adotado por essa, no caso em questão, a mulher que foi procurar o homem. Fujam dessa coisa de que tu faz o feitiço aqui, o cara começa a amar a mulher da noite pro dia e não pode viver sem ela. Não, sempre será, como eu falei, uma somatória. Então, a mulher tem os seus encantos e atributos físicos,
os seus encantos de personalidade, de comportamento, tudo isso. É uma pessoa muito agradável, né? Acaba se tornando também pelos aconselhamentos do sacerdote, mais os feitiços. O outro lá está mais receptivo. Passando os dois a ter uma relação, né, principalmente sexual, e tendo mais tempo para dialogar e passear e tudo isso, ali está se construindo um amor, né? O amor é construído, né? A passar dos dias, das relações, tudo isso. Lá adiante, qualquer outra mulher que tentar se aproximar dele não terá esse conjunto da obra, que são esses encantos, esses atributos físicos, essa aceitação, tudo isso, né? Então a sociedade tende a dizer que esse homem está amarrado por essa mulher, está enfeitiçado, está encantado por essa mulher. Essa palavra encantado vem muito dessa coisa da sereia, para explicar melhor, né? O canto da sereia encantava os marujos, né? Encantar. Gente, não é bem assim como se prega por aí, que é uma receita de bolo. É assim que as pessoas esperam que eu fale aqui. Eu estou fazendo inúmeros áudios, tentando explicar carinhosamente, com toda atenção, como é que as coisas são e como as coisas funcionam. Claro que existem muitas explicações para isso, e eu devo explicar o seguinte: cada caso é um caso único no mundo. Olha que interessante, cada caso é um caso único no mundo. João encontra Maria é um caso único no mundo. Ali existem famílias envolvidas, existem pretensões profissionais, ali existem situação financeira envolvida, ali existe um passado amoroso com outras pessoas, traumas, uma série de coisas que tem que ser avaliadas, entende? Se houve já, se já teve um relacionamento prévio, como foi esse relacionamento, quais as impressões que a pessoa tem uma da outra, se houve uma separação, o que ficou muito caracterizado ali, que mágoa ficou. Então, desfazer tudo isso, essas mágoas, essas ofensas, essa má impressão é muito mais difícil, muito difícil. É mais fácil se trabalhar em cima de uma nova relação do ponto de vista de feitiços e da magia do que consertar algo que foi muito estragado, né? É como um vidro, quando ele quebra, tu não consegue mais rejuntar. É muito, mesmo que tu cole, ele fica frágil. Então, assim, reestabelecer uma relação traumática, né, é muito difícil. Fazer a pessoa mudar de ideia, voltar atrás, é muito difícil. A gente pega os casos que a gente vê chances de isso dar certo, né? De ter uma oportunidade, a gente sempre vê ali, olha, aqui me parece que há oportunidade. Mas isso tem que ser trabalhado com muita sensatez, com muita calma e principalmente nunca vá à frente de uma entidade ou de um orixá achar que aquele orixá ou aquela entidade ela é um escravo, que tu paga ela, ela tem que fazer, como se fosse um jagunço espiritual. E que essa entidade está ali para te conceder o poder de dominar uma pessoa, como se fosse um boneco, até o bel prazer. Isso não existe. Entidade e orixá das religiões afro-brasileiras verdadeiras não aceitam esse tipo de trabalho. Elas te ajudam, te auxiliam dentro de uma causa justa de reparação, de reconciliação. Todo mundo merece uma segunda chance, é essa a ideia, tá? Mas é sempre de boa, nunca na base do forçado, entende? E eu sempre digo para os meus clientes na consulta, e eles concordam, que ninguém gostaria de ter o seu cônjuge ao lado na cama, depois de voltar, se comportando como se fosse uma boneca inflável. Quem está me ouvindo gostaria de ter a pessoa ao lado como se fosse uma boneca inflável, sem se mexer, ali como se fosse um boneco, um robô, ou alguém que sofreu uma lobotomia? Não, né? Tu quer uma pessoa que realmente esteja contigo porque te ama. Vocês erraram, vocês fizeram besteira e agora estão tendo a segunda chance de fazer diferente. É isso que as pessoas querem, de fato e de verdade. Quem busca essa boneca inflável normalmente é
alguém que tem transtornos. Eu sou o mestre de Quimbanda, João do Exu Veludo. Tem um canal no YouTube com esse mesmo nome, João do Exu Veludo. Tá? Muito obrigado para quem me ouviu até agora.